Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021 e hoje nós vamos fazer a leitura do texto que foi postado na quarta-feira da semana passada, dia 19 de maio. Antes, porém, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe os seus comentários ao final do vídeo e divulgue a todos os seus contatos o link do canal, o link deste vídeo, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Vamos então à leitura do texto de hoje. Taylor e a Organização Racional do Trabalho, segundo Guerreiro Ramos. Esse texto de hoje ele é composto de trechos de um capítulo intitulado O Sistema Taylor, de uma tese apresentada ao DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, em 1949, por Alberto Guerreiro Ramos. E o nome dessa tese, o nome do trabalho completo, é Uma Introdução ao Histórico da Organização Racional do Trabalho. Guerreiro Ramos era sociólogo e foi um dos pioneiros nos estudos e na divulgação da administração no Brasil. Então vamos ao texto. O nome, Frederick Winslow Taylor, simboliza a etapa limiar da organização racional do trabalho propriamente dita. Então, o nome de Taylor vai marcar o início, exatamente o início da organização racional do trabalho. Em sua obra, polarizam-se aquelas ideias que vinham sendo longamente elaboradas desde a metade do século XVIII. Principalmente, Adam Smith. Adam Smith é um dos pensadores, daqueles que tiveram uma grande influência na racionalização do trabalho. Embora Guerreiro Ramos chame a atenção que, talvez, o engenheiro americano, Taylor, não conhecesse os trabalhos daqueles espíritos que formaram o ambiente racionalizador, mas o fato é que sua obra não é uma criação caprichosa ou arbitrária. Então, pode ser que Taylor não conhecesse os pensamentos daqueles pensadores, daqueles que elaboraram os princípios da racionalização do trabalho desde a metade do século XVIII, mas, conhecendo ou não, a obra de Taylor não é um capricho, não foi por acaso, não é arbitrária. É uma obra que tem uma base, e é o que nós vamos ver no restante do texto. A contribuição fundamental de Taylor consistiu, em essência, em libertar o trabalho humano do domínio da tradição. Até o momento de Taylor, as profissões e todo o trabalho humano tinham por base a tradição. Seguia-se e fazia-se como sempre tinha sido feito. Aquilo que era a tradição, aquilo que era o tradicional. Então, se ensinavam as profissões, se ensinava o trabalho de acordo com a forma como ele era realizado desde tempos imemoriais. Ele observou que os procedimentos ergológicos vigentes, em sua maioria, tinham o resultado de um processo de tentativas e erros. Primeira palavra, ergológico. Ergológico se refere ao quê? Se refere às profissões, à forma como as pessoas elaboram o trabalho, como elas organizam o trabalho, o ergológico. E, na maioria, esses procedimentos ergológicos eram resultados de tentativas e erros. Fazia, dava errado, fazia outra vez, dava errado, fazia outra vez, dava certo. E aquilo ficava incorporado como uma maneira de realizar aquele determinado trabalho. Isso virava uma tradição. Daí para frente, todos iriam ensinar
que aquele trabalho deveria ser feito daquela forma. E o trabalho ficava tradicionalmente sendo realizado desta forma, totalmente empírica. A tarefa principal de Taylor foi a de racionalizar as tarefas, a de mostrar a pista de uma verdadeira ciência do trabalho. Então, o trabalho de Taylor foi organizar racionalmente, de forma inteligente, utilizando a inteligência na montagem do trabalho, né? E aí criando uma ciência para o trabalho. Assim, basta refletir sobre em que consiste o método científico e sobre os elementos componentes do objeto que Taylor se propõe a tratar, o trabalho, para que se adquira uma compreensão perfeita de seu sistema. Então, para entender Taylor e o trabalho de Taylor, tenho que refletir sobre o método científico, a forma científica de estudar e desenvolver alguma técnica, alguma coisa, e o trabalho, que era objeto do estudo do Taylor. Com efeito, o método científico consta, em resumo, de duas operações fundamentais: a análise e a síntese. Então, o método científico tem por base, primeiro, a análise. Analisar aquilo que é objeto do meu estudo. E depois, criar uma síntese, criar um conceito ou uma forma em função da reflexão que foi feita sobre aquilo que foi observado. Por um lado, no trabalho distingue-se o seu sujeito, o homem, e o seu objeto, a matéria. Então, na ciência, o método científico, nós temos a análise e a síntese, e no trabalho nós temos o homem, o sujeito, aquele que realiza, e a matéria, aquela que será transformada pelo trabalho. Taylor, aplicando o método científico ao homem, atingiu ao estudo dos tempos e movimentos. Então, o estudo de Taylor levou a estudar os tempos necessários para executar as atividades e os movimentos necessários para executar a atividade. Cada atividade deveria ser analisada ou decomposta em suas operações mais elementares. É a análise. Totalmente cartesiano, né? Descartes falava que para compreender uma realidade qualquer eu precisaria dividir nas suas menores partes, compreender cada uma das partes e assim eu compreenderia a totalidade, eu poderia agir de uma forma melhor. E aí é a análise, né? Decompor um trabalho, uma tarefa, uma atividade nas suas menores partes. Fazer análise, para poder compreender aquele trabalho, aquela atividade. Vejam, isso aqui é estudo de processos, que é o assunto que nós estamos estudando nas nossas aulas, né? Isso é estudo de processo. Olhar cada atividade nas suas menores partes. A seguir, devem ser identificadas as operações inúteis ou supérfluas e elaborada uma composição racional de operações. É a síntese. Então, aqueles movimentos que estão sendo feitos, o que realmente incorpora algo de positivo ao resultado que se quer alcançar? Que movimentos que são feitos que não incorporam nada? São apenas movimentos, mas que não mudam a natureza do objeto que eu estou transformando. E aí eu chego, então, à síntese, selecionando, né, somente os movimentos que são necessários. A tarefa, né, na qual os tempos de execução devem ser reduzidos ao mínimo e os movimentos devem ser os mais elementares possíveis. A síntese, né? Como é lógico, criando para cada ato ergológico uma ciência, então, para cada ato da profissão, cada ato da maneira de trabalhar daquela profissão, daquela atividade. Uma ciência, Taylor, consequentemente, verificou a necessidade de uma formação e de um treinamento prévio do operário.
redefinida a atividade, elaborada a atividade, a síntese científica da análise do trabalho, da atividade. Taylor identifica que para o operário, para o trabalhador, poder executar adequadamente agora essa tarefa dentro dessa nova formatação, precisaria ser treinado, né? Este não mais poderia ser deixado entregue a si mesmo, como acontecia até então. Então, antes, o operário elaborava o seu trabalho, desenvolvia o seu trabalho com base na tradição, com base no acerto e no erro. Agora não, agora ele tinha uma formatação do trabalho pensada e analisada, né? Analisada e sintetizada, síntese, método científico, e isso deveria ser, então, ensinado ao operário. Esta é a nova forma para executar essa atividade. Treinar até executar de forma adequada. Reconhecendo a necessidade de desembaraçar o operário de tudo que excedesse sua capacidade. Nós temos que olhar, na época de Taylor, o perfil, a natureza do operário que nós tínhamos dentro das indústrias. A grande maioria analfabeto, sem nenhum preparo, e que deveria se restringir a passar para o operário e exigir do operário aquilo que ele tinha capacidade de realmente realizar. Taylor criou o chamado Sistema Funcional da Organização Administrativa do Trabalho Industrial, edificado na dicotomia entre planejamento e execução. Planejamento das tarefas. O planejamento do trabalho deveria ser realizado por pessoas que tivessem plenamente capacitadas para utilizar o método científico, fazer a análise de cada atividade, chegar à sua síntese, e a operação às pessoas que tivessem a capacidade para executar esse trabalho da forma como foi definido. Completa o sistema um mecanismo de integração psicológica, pela qual se atribui um salário relativamente alto ao operário que realiza uma tarefa pré-fixada, e como prêmio, uma elevada fração de salário base ao trabalhador que executa as tarefas em melhores condições que as pré-fixadas. Então, desenvolve-se a nova forma de executar a atividade, treina o operário para executar essa atividade dentro dessa nova forma. Este operário ele vai ter um ganho diferenciado daqueles que não estão ainda trabalhando de forma científica. Por quê? A forma científica é uma forma com maior produtividade, com maiores resultados. Então, em recíproca, e aí psicologicamente estimulando o operário a executar a tarefa dentro dessa nova fórmula, né, se dá um salário numa faixa um pouco maior do que a faixa tradicional. Um salário relativamente alto ao operário que realiza a tarefa pré-fixada. E, além disso, aqueles que executam de forma excepcional, de forma exemplar, de forma acima da média, ainda tem uma bonificação, ainda tem um ganho extra, ainda tem um ganho a mais. Com isso, estimula-se o trabalhador a realizar o trabalho daquela nova forma que foi idealizada pela análise científica e, além disso, se estimula o trabalhador a cada vez mais se aperfeiçoar naquilo que ele está fazendo. Então vejam, né, essa, segundo Guerreiro Ramos, né, a organização racional do trabalho de Taylor. Isso vem juntar, né, a tudo que nós temos visto, né, a respeito de processos e a respeito dos princípios da administração. Espero que vocês tenham gostado desse texto, dessa semana. Deixe os seus comentários, deixe seu feedback, positivo ou negativo, caso tenham gostado ou não. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.